Hoje, mercado dia 18/10 de 2024, como a gente pode ver, começa já nessa região aqui de compradores tentando, né, levar para a região de topo novamente, falham e fica aqui travado, né, tentando também buscar a região de fundo, mas ele ficou travado aqui nessa região. Mas como a gente já tinha colocado, esse seria o cenário, né, que o mercado poderia buscar e fazer, né. Aqui no nosso estudo, mesma visão, né, no 15 minutos a gente pode observar que já entra no começo do dia força vendedora, né, aqui nesse cenário, falha, né, de dar sequência nessa região, tenta buscar a região de topo novamente, falha, compradores entrando numa pressão muito forte na venda, o mercado rompe essa microestrutura, volta para retestar esse topo, né, esse fundo rompido, e aqui ele fica tentando duas vezes romper fundo, falha, tenta buscar a região de topo, falha, terminando micro lateral aqui também, né. Nos 5 minutos fica mais fácil de a gente observar, né. Então o cenário que a gente já teve no começo do dia aqui foi força vendedora nessa região, né, como a gente acabou de falar, falha de romper essa região de fundo, após falhar de romper fundo, entra a força compradora buscando até a região de topo novamente. Só que, como tinha correção dessa região, o dia de ontem, dia 17, já tinha sido forte aqui, né? Então a gente vê que aqui, ó, o mercado segura 3 vezes nessa região e entra a força vendedora buscando a região de fundo, né? Ali, o cenário que ele falou foi aqui, ó. Ele teria que dar sequência, né? Movimento de baixo, aqui, para vir buscar essa outra região aqui, ó. Tá vendo? Mas aqui entra força compradora nesse cenário para retestar esse micro fundo rompido aqui, né, ó, tá vendo? Por quê? Porque aqui no dia, a gente viu que foi a região que o mercado segurou no começo do dia, tá vendo? Na hora que entrou força vendedora, falhou aqui nessa região de dar sequência, entra força compradora, entra força vendedora, rompe, volta para retestar e fica trabalhando nessa região. Tanto é que aqui, ó, a gente analisando, ele voltou 2 vezes, né, nessa região, tá vendo? Sempre interpreta por região micro e macro, né? Se a gente fosse colocar nossa FIBO, nesse movimento de alta que o preço teve, ó, a gente vê que o mercado busca essa primeira região, ó, certinha, exatamente. Quando o mercado começa o dia de hoje, ó, se a gente fosse colocar nossa ferramenta aqui, ó, ele já começa na região de 50%, falha de dar continuidade aqui. Nesse momento o mercado volta meio que em V, ó, como a gente pode ver, né? Nesse movimento aqui, se eu fosse inverter a minha ferramenta aqui, ó, né, a gente já teria os alvos que o mercado foi buscar, né? Então aqui, o mercado rompe, né, o fundo, busca o primeiro alvo, busca o segundo alvo de FIBO, volta para retestar esse fundo rompido, né? Nesse movimento, se eu fosse colocar a minha ferramenta aqui, ó, ele voltou na região de 38, região de FIBO, né, ó, aqui, ó, e voltou 2 vezes nessa região, né? Então, o mercado foi bem simples aqui, né? Se eu fosse colocar em 2 minutos, pra gente poder mapear ó, quais seriam as regiões, por que ele segurou, mesma coisa, né? Mesma análise, né? Nesse movimento de compra, se a gente fosse analisar, ó, a gente teria essa FIBO, vou deixar ela marcada aqui, né, para saber onde seria a região de retorno, né? Aqui ainda a gente vê que estava confluindo com região de média móvel, mais nos 5 minutos, ó, média móvel, 15 minutos, ó, média móvel, né? Confluindo com o quê? Com fundo aqui atrás, né, ó, tá vendo? Qualquer tempo gráfico que você colocar e souber ler, né, interpretar as regiões, a gente vê que, ó, não é só uma ferramenta, né, são várias ferramentas que já te auxiliam. Na hora que o mercado subiu aqui também, ele subiu fazendo o quê? Ó, micros, topos e fundo mais alto, né? A partir desse movimento aqui, ó, na região micro, deixa mais perto para poder explicar. Aqui eu já teria mais ou menos a visão de onde o mercado poderia buscar. Então aqui, se eu colocasse minha FIBO, ó, aqui tem micros de estrutura, ó, que ele veio rompendo, né? Ó, teve esse último microtopo, teve esse outro que ele rompeu, ó, tá vendo? Então nesse cenário aqui, ó, ele falha aqui embaixo, ó, vou deixar bem perto, ó, no cenário micro, pra ver como que é importante, ó. A gente sempre vai explicando cenário macro e micro, mas aqui nesse movimento, aqui o mercado fez, ó, topo, um fundo mais alto, travando a região de FIBO de dar continuação, rompe nesse cenário, vindo buscar nessa região de topo, ele até acelera mais, né? Então aqui, a gente já tem um alvo, né, que o mercado foi buscar lá acima, então vamos analisar pelo micro aqui. Ó. Então pelo micro a gente já sabe que o mercado segurou ali embaixo, então a gente teria esse primeiro alvo, ó, vou deixar ele de outra cor, vou deixar ele numa cor verde, nível 2, e esse outro eu vou diminuir para nível 1, né, que a gente já sabe a região. Ó, se a gente for analisar, ó, a gente já vê a confluência desse cenário, desse risco, dessa... Eu vou deixar laranja aqui. Ó. Então aqui o mercado já tinha feito um fundo mais alto, ó, teríamos esse topo que o mercado rompeu, primeiro, segundo alvo de FIBO, ó. Então a gente vê, ó, que ele está confluindo certinho com o quê? Com as regiões, né? E FIBO e outra marcação azul, né? Então aqui a gente já teria regiões de alvo, né? Pra gente poder saber até onde o mercado poderia segurar, né? Até onde os compradores iam segurar o preço, né? Nesse movimento aqui, ó, o mercado falhou por quê? Porque ele fez um topo mais alto, fundo mais alto, aí aqui já fez um topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, ó. Tá vendo? Esse foi o movimento que ele veio fazendo. Aqui no começo do dia, se a gente analisar esse cenário aqui, ó, fundo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, eu vou colocar ali acima, quando o mercado entregou o movimento, ó, vou deixar na mesma tela,
E olha o movimento ó, que o mercado fez, ó. Topo mais alto, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais alto, topo mais baixo, fundo mais baixo, micro topo muito mais baixo, e aqui ele entregou. Ó. Então se a gente analisar, ó, esse movimento aqui com esse movimento aqui, ó, esse foi uma visão mais macro e esse foi uma visão micro, né? Então são esses detalhes aqui que faz a diferença na hora que você está interpretando o mercado, né? Você interpretando as regiões exatas, né? Você já tem a noção dos pontos de entrada do mercado, né? Aqui tinha fibra de 50%, ó, deixando muito mais prático, né, a visão. Então são vários detalhes micro e macro que fazem a diferença, né? Nos pontos de entrada que você está disposto a entrar, né? Então, para o cenário que a gente tem agora aqui, a intenção, né? Vamos ver como que ele vai sentir nessas regiões agora, né? Mas a intenção do mercado é vir buscar região de fundo aqui, né? A probabilidade que ele tem é de vir buscar aqui a região de fundo. Vamos ver como que ele vai sentir nessas regiões, né? Então, primeiro, ele tem que romper essa primeira região, segunda, essa região, e vamos ver como que ele vai sentir aqui nesse fundo, né? Se passar dessa região de fundo, a gente sabe que, olhando para essa fibra azul aqui, ó, a gente sabe que já travou aqui, ela tem esse primeiro alvo, segundo alvo, até mais, né? Deixa eu ver no dia como que ele tá. E também trabalhar com probabilidade. Se ele falhar novamente aqui, ele volta buscando todas essas regiões para buscar a região de topo novamente, né? Mas como tá uma briga aqui, ó, o mercado já tentou passar por vários dias, né? Ele ficou brigando dentro desse cenário, ó. Vamos ver quantos dias deu, desde quando ele rompeu e voltou para retestar, que foi aqui, ó. A gente pode analisar, tá desde o dia 11 até o dia 18. Então vamos colocar 8 dias de briga nessa região, né? Porque aqui foi quando o mercado voltou para retestar esse fundo rompido, né? Ó. Como a gente pode ver, ele tentou romper, falhou de compradores, né? Tentar subir, rompeu, voltou para retestar, tentou dar continuidade na queda, compradores seguraram, voltou para dentro desse cenário, falhou. Ó. Mas olhando na visão macro, ó, o que a gente tem aqui é o quê? É briga entre compradores e vendedores, né? Deixa eu só colocar na visão macro aqui, ó. Esse é o cenário que a gente tem aqui atrás, ó, tá vendo? Que é um cenário muito importante, né? É um cenário muito importante por conta disso, né? No candle do dia mesmo, né? Como a gente pode analisar, a gente teve um candle vendedor, né? Com muita pressão, aliás, né? Nessa região é meio arriscado, mas a gente vai ter que ver se ele vai dar sequência nesse movimento de queda, né? Se ele der sequência, a gente sabe que tem um gap aqui, né? Aqui atrás, tem esse ponto de parada, né? E tem esse fundo aqui, ó. Importante. Então aqui ainda, se ele entrar na queda, ele pode vir aqui, ó. Coisa de primeiro alvo, mais ou menos nessa região, ó. 1.800 pontos. Dependendo da força, vindo buscar esses pontos aqui, que vai dar 5.000 pontos, né? Então, é aguardar nesse cenário que o mercado se encontra, né? Como está no cenário de lateral, mas com cenário de fundo rompido, né? Então tá uma briga aqui entre suporte e resistência, né? Não tem como ficar brigando. Toda vez que o mercado chega nessa região, ó, se a gente olhar aqui, ó, a gente vê a mesma coisa, né? Ó, nessas regiões, ó. Se a gente pegar ali embaixo e olhar aqui em cima, ó, quando o mercado rompeu aqui atrás, ó, olha a briga que ficou até ele ir num alvo, voltar para retestar, rompe, volta para retestar, ó, tá vendo? O mercado ele repete, né, o padrão, né? E as regiões, né? Então, como sempre tem interesse de compradores e vendedores, a gente tem que sempre saber interpretar quais são as falhas, né? Se você está pensando na venda, trabalhar na falha dos compradores. Se você está pensando na compra, trabalhar na falha dos vendedores. Esse foi o fechamento do dia 18/10/2024.